Você já se perguntou, como foi a infância do ser mais iluminado que já pisou na Terra? Quais experiências moldaram o menino que, anos depois, transformaria a humanidade com palavras de amor, gestos de cura e uma presença que tocava almas? Seja muito bem-vindo ao canal Sinergia e Ética. Eu sou Sérgio Luiz Gianico, e hoje você vai conhecer uma face esquecida da história: a infância e a juventude de Jesus, reveladas por Ramatiz, um espírito de luz, na obra Um Sublime Peregrino, psicografada por Hercílio Mais. Jesus não surgiu apenas na manjedoura. Sua luz já brilhava antes. E continuou crescendo em silêncio, durante os anos que os evangelhos quase não mencionam. Segundo Ramatiz, quando Cristo encarnou, forças cósmicas se alinharam. A natureza silenciou. E um campo de luz envolveu o local sagrado. A encarnação do Cristo planetário havia começado. Maria, espírito de pureza e sensibilidade mediúnica, e José, homem de fé serena e sabedoria silenciosa, foram preparados ao longo de várias existências para acolher essa missão. Simples no mundo, grandiosos na alma. O lar era humilde, mas sua vibração espiritual era digna de anjos. O menino Jesus, já aos 5 anos, via espíritos, ouvia vozes de luz e curava pequenos animais com as próprias mãos. Mas jamais se vangloriava. Era discreto, calmo, compassivo. Brincava com outras crianças, corria pelos campos, sorria com o vento, mas carregava nos olhos o brilho de quem já sabia de onde vinha. Jesus não era uma criança comum. Mesmo quando corria e brincava, havia nele uma paz que silenciava os corações mais inquietos. Com apenas 7 anos, conta Ramatiz, ele já consolava os tristes com palavras simples, tão simples, que pareciam vindas da eternidade. Quando via alguém doente, Jesus se aproximava com leveza, tocava com carinho, e, muitas vezes, a dor desaparecia como um sopro. Certa vez, diz o autor espiritual, ele encontrou um passarinho ferido, segurou nas mãos, fechou os olhos por alguns segundos, e, ao abrir, o animal voou. Era como se a vida atendesse à sua intenção de amor. Mas nem todos compreendiam. Alguns vizinhos o viam como estranho. Seu silêncio, sua doçura, sua luz, incomodavam os que não estavam prontos. Ainda assim, ele seguia em paz. Quando outras crianças brigavam, ele era aquele que promovia a reconciliação. Não pela força, mas pela presença. Ele não era apenas um menino com dons. Era uma alma cósmica vivendo entre os homens, aprendendo, amando e preparando-se para transformar o mundo. E além das revelações espirituais, existem relatos antigos preservados nos chamados evangelhos apócrifos, escritos não incluídos nos evangelhos canônicos, mas que trazem vislumbres belíssimos da infância de Jesus. O Evangelho da Infância de Tomé, por exemplo, narra que aos 5 anos, Jesus moldava passarinhos de barro, e, ao bater palmas, eles ganhavam vida e voavam. Uma cena simbólica da união perfeita entre a criação e o espírito. Em outro episódio, um menino cai de um telhado e perde os sentidos. Jesus se aproxima e diz: "Levanta-te, pois não estavas morto, apenas adormecido." E o menino se levanta. O Evangelho Árabe da Infância descreve a jornada da Sagrada Família no Egito. Durante o caminho, o menino Jesus curava doenças, acalmava animais selvagens e afastava dor, apenas com sua presença.
São relatos que, mesmo fora dos livros oficiais, ecoam a verdade maior. O Cristo já era luz, mesmo em sua forma mais jovem e humana. Ramatiz afirma que Jesus já nasceu com uma aura de luz visível aos espíritos desencarnados e aos médiuns mais sensíveis. Seu campo vibratório era tão elevado que afastava espíritos inferiores naturalmente, sem esforço. A energia do Cristo em estado infantil já irradiava paz e harmonia por onde passava. Desde pequeno, Jesus demonstrava sintonia profunda com os elementos da natureza. O vento parecia soprar mais suave perto dele. Animais selvagens se aproximavam com confiança. A água, as árvores, a terra, tudo parecia reconhecer sua presença espiritual. Ramatiz destaca que ele não só respeitava a natureza, como dialogava mentalmente com ela, percebendo que o divino está presente em toda a criação. Embora em corpo infantil, Jesus já possuía plena consciência de sua origem espiritual. Porém, como parte do plano encarnatório, essa consciência era velada pelo próprio Cristo para que ele experimentasse a humanidade com humildade, passo a passo. À medida que crescia, memórias espirituais vinham em flashes intuitivos, e ele mesmo escolhia silenciar sobre sua real identidade, respeitando o livre-arbítrio dos que o cercavam. Um dos aspectos mais marcantes da infância de Jesus, segundo Ramatiz, era o uso do silêncio como instrumento espiritual. Mesmo sendo questionado por adultos ou provocado por outras crianças, ele muitas vezes respondia apenas com o olhar, um olhar que trazia calma, verdade e uma lição sem palavras. Ramatiz narra que, certa vez, ao ver um homem maltratando um animal, Jesus sentiu uma dor tão intensa no peito que chorou sem conseguir falar. Era o impacto da violência sobre um espírito acostumado à harmonia universal. A partir disso, ele passou a orar em silêncio por todos que ainda não compreendiam o amor, e assim, sua compaixão se expandia. Aos 12 anos, durante uma peregrinação a Jerusalém, Jesus se afasta de seus pais e é encontrado no templo. Fazia perguntas, dava respostas, e todos se admiravam com sua sabedoria. Ramatiz explica que, ali, o Cristo começava a despertar de forma consciente. Era o sinal de que o tempo de preparação profunda estava começando. A Bíblia pouco fala dos anos seguintes, mas Ramatiz revela que Jesus viajou para o Egito, a Índia, a Grécia, o Tibete, e mergulhou em tradições espirituais milenares. Aprendeu com essênios, ouviu os monges, observou os mestres, conviveu com o povo humilde e absorveu o que havia de mais puro na sabedoria da terra. Não buscava fama, nem poder, buscava o ser humano, sentia suas dores. Esses anos de silêncio e contemplação foram a verdadeira preparação do mestre. Não nas academias, mas na escuta. Não nas riquezas, mas na compaixão. Então, aos 30 anos, Jesus retorna, não como menino, mas como Cristo desperto. Sua infância e juventude foram um solo onde a semente da luz se enraizou. Cada gesto, cada silêncio, cada viagem, e nós? Como está a nossa infância espiritual? Estamos regando a nossa luz interior com amor, aprendizado e humildade? A história de Jesus menino e do jovem que caminhou o mundo em silêncio nos lembra que até o espírito mais elevado respeitou o tempo, o silêncio e o amor como mestres. Talvez, olhando para o Cristo criança, a gente se lembre da criança divina que ainda vive dentro de nós. Se essa mensagem tocou seu coração,
Curta, compartilhe e inscreva-se no canal Sinergia e Ética. Juntos, vamos despertar consciências e semear luz no mundo.